sem mais delongas, né, eu quero passar a palavra para o cantor que vai cantar e vai pregar cantando nessa noite. Sérgio Lopes. Boa noite, igreja. No culto das 5 horas, eu vim sem um chapéu e no final do culto quase apanhei, né? Tinha gente querendo tirar foto. Quer com tudo aceso ou se deixa só aqui? Não, pode deixar tudo aceso, obrigado. Mas eu, agora no segundo culto, como eu prometi para algumas pessoas que ficaram, porque querem tirar foto comigo no final com o chapéu, eu trouxe um dos chapéus, estava lá dentro do carro, então eu vou cantar com minha identidadezinha aqui, tá aqui. Chora Israel e por aí vai. Esse chapéu, inclusive, tem uma história. Esse chapéu, vamos fazer uma matemática aí. Eu comprei esse chapéu em 1997. Quantos anos tem isso? Esse chapéu tem 22 anos. Eu comprei esse chapéu especificamente para fazer a gravação do clipe da música O Lamento de Israel, lá em Jerusalém. Fui lá no mercado judeu e comprei esse chapéu. E estava todo orgulhoso, né? Com esse chapéu. Se você colocar no YouTube aí, Sérgio Lopes, O Lamento de Israel, o clipe mais antigo, com mais de 1 milhão, sei lá, 3 milhões de visualizações, você vai ver esse chapéu aqui. E o ano, se estiver no clipe aí no YouTube, é 1997. Então, esse chapéu tem 20 e quantos anos? 22. Aí eu vim cheio de orgulho com o meu chapéuzinho, comprado em Jerusalém, lindo, maravilhoso, na caixa. E quando eu cheguei finalmente em casa, que coloquei toda a minha bagagem lá, fui procurar meu chapéu de estimação. Aí eu olhei na caixa, Made in Brasil, São Paulo. Made in Brasil, São Paulo. Tá certo. Mas está aqui. É o chapéu do clipe. Essa primeira música que a gente vai cantar é justamente o Lamento de Israel. Já pode até ligar, Fábio. Se chama O Lamento de Israel. A música é uma composição desse ano de 97, cujo clipe, que está aí no YouTube, foi gravado com esse mesmo chapéuzinho aqui, Made in Brasil, São Paulo. Pode ligar. Durante o tempo que eu estiver cantando aqui, qualquer pergunta que eu fizer, você me responde com a palavra Cristo. Vou começar a perguntar: quem vive? Quem reina? Quem salva? Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel,
por acaso eu perguntar a Ele, você me responde glória a Ele, somente a Ele, eternamente a Ele. Você consegue aplaudir a Ele essa noite, porque Ele recebe também como adoração? Receba. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Feche seus olhos por um minuto. Deus, glorificamos o teu nome pela tua grandeza, ao mesmo tempo em que contrasta com a tua simplicidade. Grandeza, porque não existe limite para aquilo que tu possas fazer. O mundo está como escabelo, como tapete debaixo dos teus pés. Simplicidade, por te importares com pessoas simples como nós, como eu, como cada um dos teus filhos que estão aqui essa noite. É um privilégio para nós te servir, louvar o teu nome, dependermos completamente do Senhor. Em nome de Jesus. Pode ligar a próxima música. Assim diz o Senhor, não temas, contigo sou, eu te ajudarei, não tiro os olhos dos meus olhos, clama e te ouvirei, na tua angústia de ti me lembrarei. Confia, jamais desamparei quem se achegou a mim. Acalma teu coração, eu te levantarei, me exaltarei em ti. Espera, confia. Filho meu, assim diz o Senhor. Essa música é uma profecia em sua vida, viu? Não sei quais são as inquietações do seu coração, sei quais são as do meu, as do seu eu não sei, mas tanto para mim quanto para você, esse é o recado que Deus te dá nesse momento aqui neste culto. Espera, confia, não temas, assim diz o Senhor.
Espera, confia, não temas, assim diz o Senhor. Não temas, contigo sou, eu te levantarei. Não tire os olhos dos meus olhos, clama e te ouvirei. Na tua angústia de ti me lembrarei. Espera, confia, jamais desamparei quem se achegou a mim. Acalma teu coração, eu te levantarei, me exaltarei em ti. Espera, confia, não temas, filho meu, assim diz o Senhor. Não temas, filho meu, assim diz o Senhor. Não temas, filho meu, assim diz o Senhor. Aleluia. Quem vive, quem reina, a Ele, somente a Ele. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, tinham 2 ladrões do lado dele. Um dos ladrões, inclusive, zombava de Jesus o tempo inteiro. A multidão gritava para que ele fosse crucificado, para que ele fosse morto. Acaba com ele, crucifica ele. Jesus pôde assistir um espetáculo de ódio diante dele. E eu creio que isso doeu mais no coração de Jesus do que os cravos. Porque por onde Jesus tinha passado, só tinha feito bem. Como entender agora aquela mesma multidão que havia assistido Jesus fazer tantos milagres e só fazer o bem por onde passava, gritando agora, crucifica ele, mata ele. Isso devia doer muito mais. E Jesus, procurando quem não estava gritando, podia ver poucos amigos ali. Entre eles os discípulos, que já tinham diminuído, né? Um já tinha ido da cabo da própria vida, o traidor, Maria, sua mãe terrena, Maria Madalena, mas um amigo em especial fazia falta naquele lugar. E se a Bíblia é um manual de gratidão que nos ensina o tempo inteiro sobre essa virtude, esse era um momento de Lázaro mostrar sua gratidão por Jesus. De estar ali junto com os discípulos, junto com Maria. Ao contrário de estar junto da multidão, gritando para que Jesus fosse crucificado, que estivesse ali orando, chorando por Jesus, clamando pela vida dele. E eu busquei nos 4 evangelhos e nenhum deles mostrava Lázaro naquele momento. E fiquei inquieto com isso. Mas esse livro é inspirado pelo Espírito Santo, uma lição de gratidão tão profunda, não poderia passar despercebido pelo Espírito Santo na hora de nos trazer o livro que nos ensina tanto sobre gratidão. E fiquei inquieto com isso. Será que Lázaro era ingrato? Será que não havia amizade entre Jesus e Lázaro? Será que o tradutor, quando escreve que Jesus trouxe de volta a vida do seu amigo Lázaro, será que o tradutor ou o escritor estava viajando? E fiquei inquieto. Por que Lázaro não estava num momento tão importante da vida de Jesus? E acabou que o próprio texto, em um lugar escondido, me deu a resposta para isso. E eu queria que você acompanhasse no livro de João, Evangelho de João. Nós vamos descobrir agora por que Lázaro não podia estar ali naquela hora, junto com os discípulos, orando e chorando por Jesus, junto com Maria. Vamos descobrir. Ele não era ingrato, graças a Deus não era ingrato.
A gente vai descobrir agora por quê. João, Evangelho de João, capítulo 12. A partir do versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Agora vejam o que diz o 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Eu não preciso explicar mais nada, você já entendeu por que Lázaro não podia estar ali. Essa música se chama A Dor de Lázaro. Olha para mim como se eu fosse o próprio Lázaro cantando essa música lá no dia da crucificação de Jesus. No Calvário eu também chorava, não quis entender se tinha um porquê o teu castigo. Eu só quis saber que eras o Jesus que me ressuscitou. Fez ver que o teu poder se mostraria, mas a tua dor também o meu coração feria. Não apenas rei, eras meu Senhor e meu amigo. Ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar.
Quem vive? Se eu perguntar a Ele, você responde glória. A Ele. Existem muitos deuses, muitas entidades, divindades que são aclamadas como se deuses fossem, e diante deles os homens por aí afora se prostram e adoram, e fazem ofertas, oferendas, entregam seus destinos, suas famílias, seus negócios, diante de deuses inexistentes. Muitos deles criados pela imaginação humana, como, por exemplo, o panteão de deuses da Grécia. Tudo Deus inventado. E existe Deus para tudo, né? Deus da água, Deus da terra, Deus da areia, Deus da pedra, Deus do vento, Deus do trovão, Deus para cada coisa, cada fenômeno tem um Deus. E nenhum deles existe. E quando nós falamos por aí afora que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, eles entendem isso como uma provocação. Por que somente o Deus de vocês existe? Por que o nosso não existe? Por que esses crentes têm mania de dizer que somente o Deus deles é o Deus verdadeiro? E é um Deus que nem tem sua origem aqui no Brasil, né? É um Deus de Israel. A gente poderia ter vivido na ignorância de um Deus que nem de nossa terra é, porque a maioria dos países criam seus próprios deuses e seguem suas culturas diante desses deuses. Mas o Brasil tem 500 e poucos anos. Deus de Israel existe desde que a vida é vida. E nós, aqui no Brasil, um país tão distante de Israel, celebramos e adoramos esse Deus com certeza e segurança de que é o único Deus que existe. Uma certeza que Ele existe, que os outros não têm. Apesar de seguirem esses deuses estranhos. E uma coisa que é quase matemática, se não for matemática, é todos esses deuses que são criados, inventados pelos homens, mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, eles vão exigir o sangue daqueles que se prostram diante deles. E não são os deuses que vão exigir o sangue, porque eles não existem. São os sacerdotes desses deuses que, de alguma forma, fazem com que os súditos desses deuses entreguem seu sangue em algum pacto, em alguma coisa oculta, esquisita e que tem sangue no meio. Quantas vezes eu e você já não ouvimos falar de alguém que foi a tal lugar fazer um pacto de sangue? Eu fui membro durante mais de 10 anos de uma igreja lá na Penha, do Grotão, Igreja Batista do Grotão. E essa igreja é cercada de favelas. E constantemente a gente recebia traficantes que se convertiam e contavam seus testemunhos ali no púlpito. E eu sempre prestava muita atenção no que eles falavam. E nunca esqueci de um moço que, contando o seu testemunho ali, falou de uma senhora que subia os degraus da escada de Nossa Senhora da Penha, uma igreja conhecidíssima, né? Um ponto turístico da Zona Norte. Quando você chega no aeroporto, você vê à direita, se você estiver sentado no avião do lado direito, você vê à sua direita aquela igreja lá no alto do morro, igreja de Nossa Senhora da Penha, à noite fica toda iluminada. Ela tem 365 degraus até chegar lá no alto. E esse traficante contou que numa dessas subidas, uma senhora, bem velhinha, estava subindo de joelhos. E no meio dessa subida, o joelho dela começou a sangrar. E ele falou: vó, o joelho da senhora está sangrando, o sangue está ficando pelos degraus aí. E ele pensou que aquela senhorinha ia se levantar, ia secar o joelho, ia se cuidar. E ela olhou para o sangue dela nos degraus, juntou as mãozinhas, olhou para cima, falou o nome da entidade para quem ela estava oferecendo aquele sacrifício e disse: fulano está vendo o que eu estou fazendo por ele, eu vou assim até lá em cima, mesmo que meu sangue fique todo nos degraus. E na inocência dela, na ingenuidade, ela não percebeu que o sangue dela já estava sendo exigido.
na contramão de todos essas divindades, vem Jesus, que sem necessidade nenhuma, ele desce até nós, se transforma em carne, e derrama o seu sangue puro naquela cruz, para que aqueles que o servem não precisem sangrar. Ele fez exatamente o contrário das divindades desse mundo, mas ninguém percebe isso. Só quem se converte a Jesus nota isso. Os homens que estão longe de Deus não percebem, e vão caminhando inocentemente para um momento em que o seu sangue vai ser pedido. E eu poderia citar dezenas de exemplos aqui, aquelas torres gêmeas em que aqueles rapazes assumiram o manche do avião, se esborracharam naquelas torres, não apenas derramando o seu sangue, mas derramando o sangue de um monte de gente que não tinha nada a ver com a fé que eles professavam. Mas saiu do Deus de Israel, sempre dá nisso, termina em sangue. Então, de onde vem essa certeza que o crente tem de que esse Deus de Israel, um país tão distante do Brasil, de onde vem essa certeza que nós temos de que é o único Deus verdadeiro? E a resposta que eu tenho que dar para o resto do mundo, para todos que se prostram diante de outras divindades, é que é o único que se manifestou aos homens, é o único que andou pelas ruas, é o único que foi tocado pelos homens e que tocou os homens, e os homens puderam ver durante o tempo que ele ficou aqui a sua glória e o seu poder. Que outro tem essa história? Você conhece algum? Buda? Atenas? Eu só conheço o Deus de Israel. Agora os outros, se são intitulados de deuses, são intitulados de senhores. Isso é fácil ser. Quero ver Buda se transformar em homem e sangrar naquela cruz para salvar a minha vida. Pelo que Jesus fez por mim, pelo que Ele fez por você, Ele deu um passo além que esses outros deuses inventados não conseguem dar. Muito acima de Deus, muito acima de Senhor. Ele se revelou para aqueles que o servem, um verdadeiro amigo. Essa música se chama O Amigo. Pode ligar. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu?
Lhe falei do meu passado, o que ele fez? E me perdoou. Isso teve um preço. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, e entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Vou cantar a última música, em seguida já devolvo a palavra para o bispo. Estou abusando um pouquinho da paciência de vocês, né? Pode ligar então, a música se chama Tente Lembrar. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar, e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você,
Quantas vezes Ele já te levantou? Em te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Em te lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Em te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Em te lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Quem vive, quem reina, a Ele. Estou vendo muita gente aí filmando, pode vir, bispo, tirando foto, e eu quero aproveitar e divulgar o meu Instagram, né, que é a única rede social que eu consigo um tempinho para me dedicar, é Sérgio Lopes Poeta, o meu nome no Instagram. E se você puder, me manda as fotos que você tirou ou os vídeos que você tirou, eu publico lá no meu Instagram, coloco o seu nome também, tanto nos stories, dependendo do vídeo, coloco também nos feeds. Então, Sérgio Lopes Poeta, já me segue aí, que Deus nos abençoe. Obrigado, bispo. Amém. Amados, se a gente pudesse, a gente marcava uma vigília para ficar ouvindo. Muito bom, né, irmãos? Está difícil hoje a gente achar inspiração, né, nas letras dos hinos. Muitos são vazios. Mas quando a gente vê a Bíblia cantada, quando a gente tem a oportunidade de, em cada palavra, relembrar alguma coisa que Deus falou conosco ao longo da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, aí o louvor passa a ser algo diferente, né? Passa a ser uma experiência pessoal de cada um de nós, de tudo aquilo que Deus já tem realizado nas nossas vidas. Hoje de manhã, eu não tenho como pregar, né, a mensagem que preguei hoje de manhã. Eu falei sobre o cuidado com a saúde física e mental, né? A saúde, aliás, emocional e mental. Emocional, sua alma, seu coração, suas emoções. E mental, aquilo que entra na sua mente passa a fazer parte da sua vida. E usando uma experiência do apóstolo Paulo com os filipenses, né? Quando Paulo tentou resolver pela epístola que ele escreveu aos filipenses, muitos problemas que a igreja estava vivendo ali em Filipos, e ele falou de duas irmãs, a Evódia e a Sintique, que eram amigas, irmãs, que trabalhavam juntos, que trabalharam junto com o apóstolo Paulo, mas que agora estavam com problema uma com a outra. E elas não estavam mais pensando de forma concordante, elas estavam divergindo uma da outra. E ao escrever essa palavra, Paulo diz para que a igreja ajudasse essas duas irmãs, principalmente os líderes da igreja, a que elas conseguissem resolver esse problema. E muitas vezes a gente vem para a igreja carregando problemas, carregando lembranças ruins e carregando situações que nos aguardam agora, nessa semana que vai começar. Há irmãos que estão sofrendo por uma notícia que receberam, de algum mal que está para acontecer. Mas eu digo a você que quando a gente começa a sofrer por algo que está para acontecer, você ora a Deus porque talvez esse mal não vai acontecer. Deus está te orientando para você orar, para você clamar, para você colocar, como disse Paulo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades através das súplicas com ações de graça. Nessa noite nós já rendemos graças ao Senhor nos louvores e agora com os hinos do pastor Sérgio Lopes, mas é o momento de você colocar diante de Deus o que está te incomodando, aquilo que está tirando o seu sono, talvez tirando a sua vontade de comer, ou colocando você para comer além do que você deveria, porque tem gente que quando fica ansiosa come demais, outros comem de menos, param de comer, e tem uns que perdem o sono à noite, tem uns que não conseguem trabalhar direito. E pessoas ansiosas, às vezes, dentro da sua própria casa, começam a ter problema. Marido não entende a esposa não entende o marido, os filhos começam a brigar com os pais. E isso tudo é um sinal de que o coração, né, as emoções, não estão bem e que
a mente foi afetada por algum tipo de notícia. Hoje de manhã eu disse, pega o teu Facebook, pega o teu WhatsApp, que são as ferramentas que a gente mais usa, né, no dia a dia, e faz uma leitura com um crivo dentro do seu coração. Eu só vou ler e aproveitar o que é bom aqui. O que não é bom, não quero nem ler. Você vai ver que vai sobrar pouca coisa para você ler. Porque a gente vive no mundo hoje, onde diariamente, já de manhã, você pega o seu aparelho de celular e você já é bombardeado com notícias terríveis, muitas delas fake news, coisas que nem vão acontecer, mas que você já fica preocupado se aquilo ali acontecer. E é baseado nisso que eu quero nessa noite, no tempo que a gente tem no término desse culto, orar por você, que nessa noite diga, bispo, eu estou angustiado, estou preocupado, estou triste, estou pensativo sobre algumas coisas, e isso tem me feito mal. Muitas vezes eu me pego tratando mal pessoas que eu amo por causa da minha emoção que não está bem. Eu não estou bem emocionalmente. Que tem gente que diz, não, crente não tem essas coisas. Tem sim, irmão. Tem sim. Tem, e digo mais, às vezes fica disfarçando para ninguém perceber, e é pior ainda, porque você não busca ajuda, não coloca para fora, e às vezes nem clamar a Deus em oração você clama, e aí você fica convivendo com essa coisa diariamente no teu coração. E assim como o apóstolo Paulo pediu, né, à igreja em Filipos que cuidasse de Evódia e de Síntique, duas irmãs que não estavam se falando mais, porque haviam divergências entre elas. Eu creio que nessa noite há pessoas que estão com dificuldade de comunicação, porque estão com problemas, divergências, né? Mas que essas divergências não te afastem da casa de Deus, da presença de Deus, da sua família, dos seus, mas que você transforme isso em clamor a Deus, para que o Senhor cuide da sua vida. Amém? Quem nessa noite diz, bispo, eu estou vivendo dias que eu tenho, às vezes, me pego fora do meu jeito normal de ser. Eu, às vezes, olho para mim e não me reconheço, porque eu não estou bem, eu estou vivendo um drama na minha vida. E você queria colocar isso hoje diante de Deus. Você quer fazer isso? Fique de pé onde você está. Você que diz, olha, eu tenho umas causas que eu preciso que Deus me ajude. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. Eu preciso que Deus trate comigo. Porque não é coisa humana, não é coisa assim que, às vezes um bom papo resolve, mas tem coisa que não resolve com um bom papo. É você colocar diante de Deus as tuas necessidades, sabendo que Ele tem cuidado de você. E transformar isso em uma súplica, mas junto com ações de graça. Sem transformar isso numa lamúria, mas transformar em um pedido de socorro embalado pela sua gratidão diante do Senhor. E é o que nós vamos fazer nessa noite. Você que diz, olha, está começando a semana, passou o carnaval, tirei um período de férias, de descanso, mas eu tenho que encarar esse problema na minha vida. Eu tenho que vencer essa dificuldade que eu estou passando. Curve a sua cabeça. Pai querido, quando nós nos encaminhamos à tua casa, nós estamos indo na casa do socorro. Nós estamos indo na casa do pronto socorro espiritual, emocional, cuidando da nossa alma, como a tua palavra diz que tu tens cuidado de nós. Por isso, Pai, nós oramos a Ti nessa noite, por esses irmãos e irmãs que estão de pé e que estão sentindo-se atacados, estão se sentindo, ó Deus, entristecidos com alguma coisa que aconteceu ou com a possibilidade de que algo terrível venha a acontecer. Pai querido, nós colocamos isso diante do Teu altar, mas humildemente nós Te pedimos, Pai, que esses irmãos e irmãs não saiam daqui nessa noite carregando um fardo de problemas de volta para a sua casa, porque como a Tua palavra nos diz, devemos colocar diante do Teu altar, fazer conhecidas diante de Ti as nossas necessidades, para que façamos isso com súplicas e com ações de graça. Pai querido, eu Te agradeço em nome de Jesus, porque essa semana muitos desses problemas
começarão, ó Deus, a serem solucionados. E alguns problemas, ó Deus, nós não teremos que aguardar a solução, porque já estamos colocando em Tuas mãos. E eu peço, Pai, que cada um nessa noite, ao colocar diante do Senhor a sua necessidade, sinta-se restaurado pelo Senhor. Eu não tenho mais que carregar esse problema, eu estou colocando na mão do meu Deus, e eu sei que Ele não me deixará sem resposta. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti e pedimos paz. Seja a paz do Senhor, essa que excede a todo entendimento, que irá guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses. Nessa noite o Senhor está ministrando paz sobre a sua vida. Sinta a paz de Cristo sobre o teu coração, e tenha uma noite de sono, uma noite de repouso, uma noite de descanso. E ao entrar no seu lar nessa noite, se ali tem se transformado em um lugar de agonia, que a paz do Senhor reine dentro da sua casa. É o que nós estamos declarando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu encorajo você que ficou de pé e não ouviu a mensagem de hoje de manhã, que você procure depois lá na livraria, porque essa mensagem vai abençoar muito você. E para encerrar, o Sérgio Lopes vai estar cantando uma canção. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar, eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final. E o poder de Deus nos garante a vitória.